Olá, meninos e meninas! Hoje vamos falar sobre obediência. Nós vamos usar o texto do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Nesses textos, nós vamos encontrar Jesus andando sobre as águas. Nós vamos observar que Jesus vai dar uma ordem aos discípulos, dizendo a eles: entrem no barco e passem para o outro lado. E Jesus iria ficar se despedindo da multidão e depois Jesus iria orar. E os discípulos vão fazer exatamente o que Jesus mandou que eles fizessem. Eles vão entrar no barco e vão para alto mar. Enquanto o barco se distancia da praia, eles estão em alto mar. No início, tudo vai bem. No início, está tudo tranquilo. O vento não estava contra, o mar não estava bravio, tudo estava bem. Mas enquanto eles estavam indo mais longe da terra firme, mais longe do lugar que lhes era considerado seguro, de repente o vento começa a soprar contra. O vento começa a soprar contra e a Bíblia diz que o barco era açoitado pelas ondas. E aí, às vezes a gente fica se questionando com Deus e a gente pergunta: mas Senhor, se eu estou fazendo a Tua vontade, então por que o vento sopra contra? Então por que eu estou passando por essa dificuldade? Então por que eu estou sendo provada nesse sentido, sendo que eu estou te obedecendo? Saiba de uma coisa: Jesus virá ao teu encontro, Ele será o teu socorro bem presente na hora da tua angústia. Enquanto os discípulos estavam em alto mar, as ondas eram muito fortes, porque o vento era contrário. De repente, Jesus vem andando sobre as águas. É interessante porque Jesus vem pisando exatamente sobre o que os discípulos temiam. Os discípulos estavam temendo as ondas fortes que batiam no barco, que parecia que eles iam à deriva. Mas Jesus vem pisando sobre as ondas. Jesus vem pisando sobre aquilo que lhes trazia medo. E da mesma sorte nas nossas vidas, o socorro de Deus vem. E muitas vezes Jesus vai chegar já mostrando: eu tenho autoridade sobre o que te traz medo. Eu tenho autoridade sobre aquilo que te apavora. Nós precisamos crer que Deus está conosco e que se Ele nos mandou fazer, Ele é fiel e não vai deixar nós perecermos. E Jesus vem andando sobre as ondas do mar, alguém olha e começa a gritar: é um fantasma, eles vão gritar com medo. Mas Jesus vai dizer: ei, não temas, sou eu. Sou eu que estou chegando para resolver essa situação. Aí o Pedro vai olhar e vai dizer: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. Jesus vai dizer: Pedro, vem. E Pedro vai. Pedro desce do barco e vai ao encontro de Jesus. E por alguns minutos, Pedro também anda sobre as águas. Mas de repente, o Pedro começa a olhar: o vento é contrário. Olha como o vento é forte. Pedro começa a olhar ao redor e começa a sentir medo. E aí Pedro começa a afundar. Quando Pedro desce do barco e vai caminhando ao encontro de Jesus, lembre-se bem, Jesus vinha caminhando sobre as águas. Jesus ainda não havia repreendido aquele vento. Então quando Pedro desce do barco e vai ao encontro do Senhor, ainda tem vento. Ainda o mar está bravio. Mas ele se lançou, ele foi ousadamente. Só que quando ele começa a perceber que o vento ainda é contrário, ele começa a afundar. Mas quando ele afunda, é interessante, porque Pedro não vai pedir ajuda para os amigos que estão no barco. Pedro vai olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, socorre-me. Senhor, salva-me. E Jesus vai estender a mão para o Pedro e vai puxar o Pedro, vai tirar o Pedro daquele aperto, daquela situação difícil. E Jesus vai dizer: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus estava dizendo: não tem motivos para você duvidar, eu estou com você. E quando ambos entram dentro do barco, Jesus repreende o vento, aquilo que lhes causava medo, foi embora. Fique com essa palavra no teu coração. Entenda, se você está obedecendo a Deus, pode ser que tenha vento contrário, mas Ele ainda é Deus para ser o seu socorro no meio dessa tribulação, no meio dessa situação. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe com seus amigos, deixe o seu joinha e me sigam nas minhas redes sociais. Fiquem com Deus e a paz do Senhor a todos.